Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um vídeo da playlist de vídeos aleatórios. O meu nome é Marcos e no vídeo de hoje eu vou responder a seguinte pergunta: o que é falácia ecológica? Então vamos à definição. A falácia ecológica consiste no erro de tirar conclusões sobre os indivíduos com base em dados populacionais. Isso ocorre quando pesquisadores ou mesmo consumidores de literatura científica pegam estudos que investigaram relações, padrões populacionais ou grupais e tomam essa evidência como uma evidência suficiente para tirarmos conclusões sobre indivíduos. Isso é muito comum, por exemplo, em estudos que envolvem comportamento humano, Estudos de psicologia, por exemplo. E eu vou tentar dar 3 exemplos aqui para mostrar por que isso pode ser um erro. Então, suponha que eu recrutei 7 pessoas e para essas 7 pessoas eu fiz durante 100 dias que elas digitassem pequenos textos e mensurei em cada dia, para cada pessoa, o número de palavras por minuto que ela digitou, ou seja, a velocidade que ela digitou, e o número de erros de digitação que ela cometeu, ou seja, a acurácia ou a inacurácia da digitação dela. Então, se a pessoa digitou mais palavras, ela foi mais rápida. No entanto, se ela cometeu mais erros, ela também foi mais inacurada. E aí eu tirei a média para cada participante durante 100 dias do número de palavras por minuto, dos erros de digitação e plotei nesse gráfico. E eu tenho aqui uma correlação negativa. Se eu olhar o participante que digitou em média mais palavras por minuto durante o estudo de 100 dias, que foi esse daqui, ele foi o que digitou mais palavras por minuto, ele também foi o participante que cometeu menos erros de digitação, ou seja, o participante que foi o mais rápido também foi o mais acurado. Agora, se eu olhar esse outro participante aqui, esse participante ele foi o que digitou menos palavras por minuto, tá? No experimento, e foi o que cometeu mais erros de digitação. Então, tem essa correlação negativa. O que pode explicar essa correlação negativa? Muito possivelmente a aptidão das pessoas, a habilidade das pessoas. Então, aqui eu posso ter, por exemplo, um nativo digital que está muito acostumado a digitar rápido e comete poucos erros. Enquanto que aqui eu posso ter um imigrante digital, uma pessoa mais velha que não tem tanta familiaridade com o teclado, digita mais lentamente, e comete mais erros mesmo digitando devagar. Por isso, uma correlação negativa ao nível do grupo. Isso não me permite concluir que a acurácia e a velocidade também estão negativamente correlacionadas dentro dos indivíduos, ou seja, para cada participante. Lembre-se que eu falei no meu experimento que as pessoas fizeram essa tarefa durante 100 dias. E se para cada um desses pontinhos aqui, eu fizesse o pontinho explodir e virar 100 pontinhos para cada participante, ou seja, dos 100 dias dele, qual que seria o padrão que eu encontraria? Muito possivelmente esse padrão seria diferente. Deixa eu mudar aqui a minha cor. Possivelmente esse padrão seria mais ou menos assim, para cada um dos participantes. Aproximadamente seria esse padrão, que eu teria para os participantes. Ou seja, vou pegar esse participante aqui como referência. Essa daqui foi a média do participante nos 100 dias de número de palavras por minuto de erro de digitação. Mas teve um dia que esse participante transcendeu. Teve um dia que ele digitou mais palavras do que todos os outros dias e ele cometeu mais erros de digitação. Por quê? Provavelmente, o dia que ele digitou mais palavras, ele priorizou mais a velocidade e acabou errando mais. Teve um dia que ele mandou muito mal, Ele digitou menos palavras, mas também não errou quase nada, ou mesmo não errou nada. Por quê? Porque talvez nesse dia ele tenha priorizado a acurácia em detrimento da velocidade. E o mesmo aconteceu para os demais participantes, Mesmo o participante mais velho aqui, que eu disse uma pessoa que seria imigrante digital, teve um dia que essa pessoa mandou bem, às custas de errar ainda mais. Ela já é a participante que mais erra, mas mesmo sendo a participante que mais erra, essa pessoa pode ter errado mais do que ela própria em todos os outros dias, tá? Então ela cometeu mais erros. E mesmo o dia que ela tem dia que ela digita lentamente, teve dia que ela digitou mais lentamente que todos, Porque talvez nesse dia ela foi bem devagarinho para errar menos. Ainda assim errou bastante, ok? Então as relações ao nível do indivíduo aqui são positivas, enquanto que a correlação aqui ao nível do grupo, da amostra, é negativa. Ou seja, eu não posso utilizar essa linha vermelha, a linha grupal, para tirar a conclusão ao nível dos indivíduos. Segundo exemplo, considere agora a altura de adultos e o peso de adultos. Pego 7 adultos, mensuro durante um ano, 365 dias, todos os dias de manhã,
a altura desses adultos e o peso desses adultos. Como adultos não estão mais crescendo, muito possivelmente, se eu mensurar num dia uma pessoa e ela tiver 1,70 m, no outro dia ela tiver 1,69 m, no outro dia ela tiver 1,71 m, provavelmente isso é erro de medida, né? Eu puxei a fita um pouquinho diferente ali e errei um pouquinho a mensuração dela, acontece, faz parte do processo de mensuração. O peso pode ter uma oscilação, porque a pessoa dá uma engordada, dá uma emagrecida, oscila mesmo o peso, isso acontece, né, ao longo do ano. Mas provavelmente, veja bem o que vai acontecer. Quando eu tirar a média dos 365 dias para esse participante e plotar no gráfico, o que eu vou ter é uma correlação positiva. Ou seja, pessoas mais altas, que seria essa pessoa aqui, pessoas mais altas tendem a ter mais peso, pessoas mais baixas tendem a ter menos peso ao nível grupal. Quando eu considero isso ao nível do indivíduo, ou seja, quando eu pego esse ponto aqui e ploto todos os pontos desse participante ao longo do ano, muito provavelmente a relação que eu vou ter é nula, ou seja, não tem uma relação entre peso e altura. Por quê? Porque a altura não está aumentando sistematicamente nem diminuindo sistematicamente, e o peso, mesmo que oscile, mesmo que aumente, não está relacionado diretamente à altura, ou seja, a conclusão, mais uma vez, que eu tiro ao nível grupal, não se mantém ao nível dos indivíduos. Vamos ao último exemplo. Pego 7 pessoas e durante um ano mensuro o consumo de cafeína delas todo dia. Tomei tanto de cafeína, cada um dos dias de um ano. E o nível de concentração delas durante o ano. Ok? Depois de um ano, calculo a média para cada pessoa do consumo de cafeína dela ao longo do ano e da concentração média dela ao longo do ano. E ploto para 7 pessoas os pontos dela aqui no gráfico e provavelmente vocês devem concordar comigo que tem aqui uma correlação negativa. Consumo de cafeína está negativamente correlacionado com a concentração, ou seja, a pessoa que em média consumiu mais cafeína esteve menos concentrada e a pessoa que em média consumiu menos cafeína, essa daqui teve mais concentrada, né? Então, uma possível conclusão que nós chegaríamos aqui, e essa é uma conclusão falaciosa, importante ressaltar, é de que o consumo de cafeína diminui a concentração. E eu não posso concluir isso, não posso concluir que consumir mais cafeína leva a uma menor concentração. Primeiro, por conta do meu delineamento, que não é experimental, e segundo, porque eu estou pegando uma conclusão do grupo e fazendo uma conclusão para o indivíduo. Ou seja, se eu tomar mais cafeína, eu vou ter uma diminuição da minha concentração. Se eu fizer a mesma coisa que eu fiz nos demais gráficos, provavelmente o que eu vou ter é algo assim. Então vamos pegar essa pessoa aqui, que é a pessoa que consome mais cafeína naturalmente e que é a menos concentrada naturalmente. Mas teve dia que ela consumiu mais cafeína do que a própria média dela. Então ela consumiu isso daqui de cafeína. Tá? Outro dia ela consumiu menos e teve mais concentrada, menos concentrada. E se eu for fazendo todos os pontos para ela, eu vou ter um padrão aqui. Para essa pessoa também é a mesma coisa, eu vou ter um padrão qualquer aqui. E isso para cada um dos meus casos eu vou ter diferentes padrões, mas quando eu traçar as retas aqui para cada um dos meus casos, talvez eu tenha uma tendência aqui a uma correlação positiva. O que significa nesse caso? Vamos pegar essa pessoa aqui, que era a pessoa naturalmente mais concentrada e não tomava muita cafeína. Bom, ela não tomava muita cafeína, mas de vez em quando ela tomava, né? Vamos pegar um dia que ela não tomou nada de cafeína e nesse dia ela ficou pro nível dela, apesar dela ser uma pessoa bem concentrada, pros padrões dela, ela estava meio para baixo nesse dia. E do dia que ela enfiou o pé na jaca e tomou muita cafeína, ela ficou ligadaça. Ficou concentrada, conseguiu fazer as atividades, conseguiu render bem acima da própria média. Ok? Essa pessoa aqui, que é a pessoa menos concentrada e que toma muita cafeína, né? Toma que nem água, né? O café dela com a cafeína ali, Coca-Cola, enfim. Tem dia que ela mesma enfia o pé na jaca para os próprios padrões e nesse dia ela fica bem concentrada, apesar da concentração dela ser relativamente baixa comparada com essa pessoa aqui, que oscila nessa região aqui. Então a ideia aqui é que, na verdade, a minha conclusão seria diferente da conclusão do grupo, né? Qual que seria a conclusão falaciosa do grupo? A conclusão que seria falaciosa do grupo, né, que seria a linha vermelha, seria eu, com base nos dados grupais, concluir que para um indivíduo o consumir cafeína diminui a concentração.
Por que consumir cafeína diminui a concentração? Seria falacioso porque seria concluir que, quando a pessoa toma muita cafeína, ela fica menos concentrada. Quando ela não toma cafeína, né, que seria mais ou menos aqui, a concentração dela está lá em cima, né? Tô pegando essa linha aqui que é de um delineamento grupal, tirando conclusões que, na verdade, no nível individual não se mantém. Então, falácia ecológica, mais uma vez, tirar conclusões sobre os indivíduos com base em dados populacionais ou grupais. Para finalizar, eu quero citar algumas situações que podem emergir falácias ecológicas. Uma delas é no conceito de herdabilidade. Bom, eu não sou um expert em genética, estou longe disso, mas eu quero ler essa definição e mostrar o que seria uma conclusão falaciosa a partir dessa definição. Nós temos o conceito de herdabilidade, que é a proporção da variação observada em algum traço específico em uma população que é devida à genética. Então, vou dar um exemplo aqui simples, né? Vamos supor que eu tenho a variabilidade na inteligência das pessoas, né? As pessoas diferem em inteligência, uma determinada população. E aí, de alguma forma, eu tento quantificar esse coeficiente de herdabilidade, né, o H², que basicamente ele vai pegar a variabilidade total, né, na população e vai tentar estimar mais ou menos qual é aqui a fatia dessa minha pizza. Né, eu vou traçar aqui uma quantidade qualquer. Vamos dizer que isso daqui está dando 40%. Tá? Essa região aqui. Então, 40%. Então, como isso deu 40%, né? E eu estou falando que essa região aqui seria a região ou a variabilidade da inteligência que é devida à genética. Esse é meu coeficiente de herdabilidade. Qual que seria a interpretação do coeficiente aqui de herdabilidade nesse contexto? É que a variância ou a variabilidade observada nos scores de inteligência numa população dessa variabilidade total, 40% é devido à genética. Essa é a interpretação, a minha interpretação sendo feita no nível populacional. Qual que é a interpretação incorreta que seria uma falácia ecológica? É eu interpretar que 40% da minha inteligência, da sua inteligência, da inteligência do seu pai, da sua mãe, do seu cachorro, se devem aos genes. Ou seja, perceba que eu saí da variabilidade da população e do fato de que o coeficiente de herdabilidade explica 40% da variância, da variação, da variabilidade dos scores de inteligência da população e passei a falar que, 40% da nossa inteligência são explicadas pelos genes ou são explicados pela genética. Tá vendo como que eu dei um salto? E eu não posso dizer isso. Tem um livro-texto, que é um livro-texto de introdução à psicologia, né? O livro do Gazzaniga, né, de ciência psicológica, que ele dá um exemplo muito interessante sobre isso. O exemplo que ele fala é o seguinte: considera a situação ter pernas, né? Ter duas pernas. A maioria das pessoas na população tem duas pernas, né? Eventualmente vão ter algumas pessoas que vão nascer ali com alguma condição clínica que ela não vai ter as duas pernas. E vai ter um pequeno percentual das pessoas que vão ter perda das pernas ali por um acidente, talvez por diabetes, enfim. Então, mas provavelmente a quantidade de pessoas que vai ter perda das pernas, ou seja, que vai perder as pernas por conta de questões do ambiente, vai ser maior do que as pessoas que vão nascer com uma questão genética ali sem as pernas. Então, a variabilidade vai ser baixa, porque se você sair perguntando para todo mundo quantas pernas você tem, a maioria das pessoas vai dizer duas. E para eu ter um coeficiente de herdabilidade, eu preciso que tenha isso daqui, é fundamental. Variação observada em algum traço específico em uma população. Se eu pego um traço, por exemplo, ter duas pernas, e quase todo mundo, imagina que você chega numa sala e tem 50 pessoas e você pergunta quantas pernas você tem, as 50 pessoas respondem, eu tenho duas pernas. Qual que é a variância dessa amostra? É zero. A variância da amostra é zero. O coeficiente de herdabilidade, por definição, aqui vai ser zero. Por quê? Porque se não tem variação observada, não tem variação observada a ser explicada. É como se eu não tivesse uma pizza. Se eu não tenho pizza, eu não consigo comer fatias da pizza. Não tem como eu fatiar uma pizza que não existe. Tá? Se eu não posso fatiar uma pizza que não existe, significa que o coeficiente de herdabilidade, o meu H² ali nesse contexto meu aí específico, nossa, daqui era para ser um 2, tá, gente? Ele vai ser igual a zero.
não faz sentido eu concluir, nesse caso, por exemplo, que não existe ali alguma instrução para os genes, olha, faça seres humaninhos com 2 pernas e não com 8, né? Não com 10, não com patas, não com barbatanas. Existe uma instrução ali para os genes, mas a herdabilidade, ela opera, o conceito, o construto herdabilidade opera ao nível da população, ao nível do grupo e não ao nível do indivíduo. O gene, ele assim opera ao nível do indivíduo, né? E talvez até algumas pessoas vão discordar aí, sei lá, Richard Dawkins, né, que vai falar que o gene, né, ele é egoísta e ele tenta selecionar não o indivíduo, não o organismo, mas os próprios genes ali. Enfim, não vou entrar nesse negócio, nessa viagem, mas a ideia aqui que eu quero dizer os genes, eles estão operando ao nível do indivíduo, mas o conceito aqui, ele não está falando do quantos por cento dos genes explicam ter pernas. Ele vai falar quantos por cento da variabilidade de ter 2 pernas na população é explicada por fatores ali genéticos, né? Quanto da genética ali que explica esse traço. E como o traço não existe porque a variabilidade, né, é igual a 0, logo, a herdabilidade vai ser igual a 0, mas não significa que não tem informações para a gente ali nos nossos genes dizendo faça seres humanos com 2 pernas e não com, sei lá, 37. Um outro exemplo interessante é no estudo, aí, no tipo de revisão que é chamado de meta-análise, né? Uma revisão quantitativa que é feita em diferentes áreas do conhecimento, medicina, psicologia, economia, enfim. E algo que é interessante é que em estudos meta-analíticos, né, estudos que fazem revisão sistemática, utilizam-se da meta-análise. Eu tenho um vídeo aqui no canal, inclusive, falando sobre meta-análise. Tem um tipo de análise que é feita que é chamada de análise de moderadores, também chamada de análise de subgrupos e também chamada, em alguns contextos, de meta-regressão. Basicamente, qual que é a ideia? Você pega seus estudos lá, você tem lá o estudo. Então, você tem lá numa planilha o estudo e vai estar lá estudo 1, estudo 2, estudo papapá. Vai ter vários estudos, aí você vai ter algumas medidas ali de tamanho de efeito, que não importa agora pra gente, e vai ter um lugar lá que você vai colocar categorias. Por exemplo, eu vou colocar, esse estudo aqui foi conduzido no Brasil, esse estudo foi conduzido nos Estados Unidos. Depois eu vou tentar saber, avaliar se tem diferença nos tamanhos do efeito em estudos que foram conduzidos no Brasil e nos Estados Unidos, por exemplo. É uma análise de moderador. Será que o país em que o estudo conduziu é um moderador do tamanho do efeito observado naquele experimento específico, sei lá, que investiga um fármaco para tratar depressão? É uma possibilidade. E aí, o exemplo que eu acho interessante, suponha que eu categorizei aqui os meus estudos com 2 variáveis. Uma variável que vai ser a idade média dos participantes, eu vou chamar isso de M e D, que seria a média da idade da amostra, e vou pôr aqui, esse primeiro estudo, a média da idade dos participantes foi 28. O segundo estudo, a média da idade dos participantes foi 49, e por aí vai. E eu vou ter aqui uma variável que eu vou chamar de Pzão, Fzinho, que seria a proporção de pessoas do sexo feminino. Então vai ter uma amostra que teve 50%, ou seja, meia-meia, né? Metade pessoas do sexo masculino, metade do sexo feminino. Vai ter uma outra que teve 0,9 ali, ou seja, a maioria das pessoas da amostra eram do sexo feminino. O terceiro estudo, 0,1, né? Teve poucas mulheres, a maioria foi homens. E aí eu vou fazer minha análise de moderador e posso identificar ali que o efeito que eu estou investigando, ele é explicado em parte pela idade média ali dos diferentes estudos e pela proporção de mulheres. Então, eu observei uma relação, né, entre o meu tamanho de efeito, vamos dizer que foi uma correlação positiva, vou chamar de correlação aqui, uma correlação positiva entre os tamanhos do efeito e estudos com pessoas mais velhas e entre os tamanhos do efeito e estudos com maior proporção de mulheres. Qual que é a interpretação correta? A interpretação correta é que houve uma associação, uma correlação ali em estudos que têm pessoas mais velhas tiveram maiores tamanhos de efeito, estudos que tiveram maior proporção de mulheres tiveram maior tamanho de efeito. Essa é a interpretação correta. Agora que vem o escorregãozinho. Qual que é a interpretação incorreta? A interpretação incorreta, e que é uma falácia ecológica, é interpretar que o tamanho do efeito é maior para pessoas mais velhas. Eu não tenho idade aqui. Essa idade aqui não é a idade de uma pessoa.
É a idade média de uma amostra e dentro dessa amostra eu tenho variabilidade. Tem pessoas com 30, com 35. Lembra dos gráficos anteriores, lá no slide anterior, que eu tinha um pontinho e eu falava, ó, esse pontinho aqui representa a média de 365 dias. Agora eu posso quebrar esses pontinhos em vários. A mesma coisa aqui. Essa daqui é a idade média da amostra do estudo 1. Eu posso dividir essa idade nas idades de cada um dos participantes que geraram a média 28. Mesma coisa essa média 49. Né? Então, eu não posso tirar a conclusão para a idade das pessoas. Eu tenho que tirar a conclusão para a idade média dos estudos, de cada um dos estudos. Da mesma forma, eu não posso tirar uma conclusão dizendo que os tamanhos do efeito tendem a ser maiores para mulheres do que para homens. Não. O meu moderador aqui não é ser homem ou ser mulher. Meu moderador aqui é a proporção de homens e de mulheres, no caso, né? A proporção de mulheres nos diferentes estudos. Então, a minha conclusão, a minha inferência tem que ser feita em estudos em que há uma maior proporção de mulheres, existe uma tendência a ter um maior tamanho de efeito. Houve uma correlação entre isso. Não posso concluir que o efeito é maior para mulheres do que para homens, porque não é isso que eu estou mostrando empiricamente nos meus dados. E se eu tiver a conclusão nesse nível, eu estou saindo do nível dos estudos, nesse caso, para o nível dos indivíduos de cada estudo, e isso também é uma falácia ecológica. Para finalizar, na área de pesquisa transcultural, né, psicologia social transcultural, tem uma teoria que é chamada de teoria das dimensões culturais de Hofstede, que é bem influente, que propõe ali um conjunto de valores, né, de dimensões culturais, as quais eu posso avaliar diferentes países, né? Tem ali distância do poder, questão de nível de individualismo ou coletivismo, né? Então você tem as culturas que seriam mais individualistas, como os Estados Unidos, culturas mais coletivistas, como por exemplo algumas culturas ali de países asiáticos, países que buscam mais evitação de incerteza, evitam mais incertezas ou não evitam incertezas, né? Grau de masculinidade de um determinado país, orientação voltada ao longo prazo, ou nível de indulgência e restrição. Tem 6 dimensões ali. Tá? E aí você tem escalas, né, para tentar mensurar essas dimensões em diferentes culturas e posicionar os países ali e falar assim, os Estados Unidos aqui é o maior país aí em termos de individualismo, né, que é de fato, né, e tal país, sei lá, eu vou chutar aqui, não tenho certeza, mas Japão é um país muito mais coletivista, ok? Então, quando eu faço estudo transcultural e eu tiro essas conclusões, agora, o que eu estou falando aqui, o meu nível de análise é qual? É a cultura, vamos dizer assim, do país, cultura nacional. Eu tenho que tomar cuidado para não tirar conclusões, por exemplo, foi mostrado que países mais individualistas preferem o estilo de liderança autoritário, por exemplo. Enfim, não faz muito sentido, né? Ser individualista e querer uma liderança autoritária. Mas enfim, sei lá, vamos supor que seja essa a relação que tenha sido identificada. O que é uma conclusão incorreta e que seria considerada uma falácia ecológica? Seria eu concluir, nesse caso, portanto, que pessoas mais individualistas tendem a preferir líderes mais autoritários, porque eu não estava falando lá na origem de pessoas, eu estava falando de culturas. O meu nível de análise era o grupo, a cultura, pessoas que compartilham. Eu gosto de falar assim que, sabe aquele negócio de você falar assim, brasileiro gosta de carnaval, brasileiro gosta de futebol, brasileiro gosta, sei lá, de funk. Aí você pega o brasileiro que odeia barulho, odeia futebol, odeia esportes coletivos e odeia música alta, né? Ele ainda é brasileiro, mas ele... Como assim? Então eu não sou brasileiro? Não, é porque a gente saiu do nível de análise. Quando você está falando do brasileiro, você está tentando pegar uma amálgama ali, uma média do brasileiro e falar assim, esse daqui é o brasileiro prototípico. O brasileiro médio tem essas características. Óbvio que quando eu dou um zoom na categoria Brasil, eu vou ver ali, tem pessoas que desviam da média, tem pessoas que são outliers, né? Vamos colocar nesse contexto, seria mais ou menos isso. Então tem que tomar cuidado um pouco para não cair aí nessa falácia ecológica. E é interessante dizer que isso acontece o tempo todo, né? Eu acabei de dar um exemplo aqui. Tem um exemplo contrário que seria a falácia atomística, né? Que é quando você pega dados, eu vou chamar aqui dados entre aspas, né, coletados ao nível do indivíduo e tenta tirar uma conclusão por grupo. Isso ocorre às vezes quando a gente está falando, por exemplo, de bullying, de chacina que ocorreu numa escola, e aí eventualmente alguém fala assim, tá vendo? Isso a gente vê muito em discussão política, né?
é uma pessoa que está associada a uma determinada ideologia, partido, espectro político. Essa pessoa faz merda X. E aí você fala assim, tá vendo? Essa pessoa é de tal partido. Essa pessoa tem tais ideias. Tinha que ser alguém desse movimento, daquele partido. Eu não quero citar nomes aqui, mas a ideia é essa. Nesse caso, a gente está fazendo o processo inverso. Está tentando falar, tá vendo? Tinha que ser uma pessoa que defende a família tradicional brasileira, que tinha que estar falando isso. Tinha que ser uma pessoa desse partido, tinha que ser uma pessoa aqui do movimento social e tal. Aí é quase que a mesma coisa, assim, é uma falácia, entre aspas, ecológica, só que nesse caso seria o movimento oposto, né? Ao invés de estar saindo da população e indo para o indivíduo, eu estou pegando o indivíduo, né? Estou pegando a pessoinha ali, fazendo alguma coisa. Nossa, era pra ser uma pessoa isso aqui, tá, gente? Uma pessoa caída aqui. Então a pessoa tá fazendo alguma merda e eu tento tirar uma conclusão sobre o grupo ao qual ela é afiliada, que tem várias pessoinhas ali. E eu tento tirar uma conclusão, tá vendo? Ó, tinha que ser pessoa desse grupo, né? Pessoa desse grupo faz isso, né? Que é quando a pessoa quer defender alguma agenda e tenta pegar uma pessoa ali de bode expiatório para tentar ali manchar, né, macular a imagem de todo mundo que faz parte daquele grupo. Isso não é falácia ecológica, né, é o movimento inverso, ao invés de ser de cima para baixo. Né, eu não estou pegando o grupo para tirar uma conclusão sobre o indivíduo, mas estou pegando o indivíduo talvez como um bom representativo daquele grupo para concluir algo sobre o grupo, que seria a falácia atomística. Ok? E só para finalizar, porque eu esqueci de falar isso, um outro nome para a falácia ecológica seria a falácia de Robinson, né? E eu vou colocar na referência na descrição um artigo clássico de 1950 do Robinson que deu o nome a essa falácia, tá? Mas para finalizar, eu quero mostrar que essa questão de falácia ecológica é algo bem antigo já. Nós temos o Edward Thorndike, né, um psicólogo educacional ali, que era o cara, para quem não está familiarizado com psicologia, era um psicólogo educacional que queria estudar aprendizagem, mas aí difícil de estudar seres humanos, vou estudar o quê? Vou estudar gatos. Foi um cara que estudou gatos lá, criou a caixa quebra-cabeça, botava o gato lá com fome para ele tentar sair, enfim, escapar, toda aquela história. Cara do começo do século XX, e olha só o que ele fala nesse artigo, né, sobre a falácia de imputar correlações encontradas para grupos aos indivíduos ou a grupos menores que compõem, né, esses grupos maiores. E ele fala na abertura do artigo em 1939, ou seja, há quase 90 anos. Se a correlação entre dois traços, né, digamos, né, traços A e B, e ele dá um exemplo aqui, pobreza e delinquência, em N grupos, por exemplo, residentes em W distritos, tem um certo valor, K, ou seja, se a correlação entre A e B tem esse valorzinho aqui, K, então aqui vou colocar aqui. Então, A e B estão correlacionados, né? Esse valor da correlação aqui é K, né? A correlação entre A e B nos indivíduos ou nas famílias que compõem os grupos não precisa ser K e nem será K, salvo em situações, em circunstâncias bem específicas. Ou seja, A é um grupo, né? Então eu posso pegar aqui agora o Azinho, né? O A1, por exemplo, e posso pegar o B1. Será que A1 com B1 dentro do grupo ali, né? Tem um grupão aqui, esse é o grupo, né? Meu grupo ali, minha cidade. Será que se eu pego um bairro ali e correlaciono A1 com B1 vai dar K? Talvez não, talvez dê algo menor, né? Talvez dê J, né? Se eu pegar um outro grupo, será que eu pegar A2 e B2? Né? São os mesmos construtos, mas eu estou pegando agora para uma família, talvez. Vai dar J, vai dar K? Não, vai dar L, talvez. Né? E ele discute isso, que é algo que o pessoal chama muitas vezes, aqui eu estou estendendo um pouco o termo, recomendo que você procure um pouco mais, que é a questão da ergodicidade. Essa palavra linda. Que é basicamente essa ideia de saber se as estruturas ali de correlações, matrizes de correlações, matrizes de variância e covariância, para um nível de análise, por exemplo, o nível populacional ou nível grupal, se mantém para o nível individual e, em geral, esse pressuposto aqui de ergodicidade, que implicitamente é o que a gente está pressupondo quando a gente comete falácias ecológicas, ele é um pressuposto muito forte que não se mantém na maioria das situações, pelo menos em ciências sociais e comportamentais, com destaque especial para a ciência da qual eu venho de origem de formação, que é a psicologia, tá? Então, tomar cuidado para não tirar essas conclusões. É muito difícil, porque acontece o tempo todo, né? O tempo todo a gente está tirando essas conclusões. É só pensar na situação em que você vê um estudo lá que fala que
Pegou-se um grupo de pessoas e achou uma correlação ali entre, sei lá, qualquer coisa aí, hábitos de saúde aí, ou determinados hábitos, exposição a algum fator de risco aí de saúde e maior propensão aí a câncer de pulmão, por exemplo, ou câncer não sei do que. E às vezes a gente fala, putz, mas e comigo, né? É por isso que essas conclusões também muitas vezes são consideradas probabilísticas, porque elas não se aplicam de maneira determinística e também não se aplicam ao nível do indivíduo, mas sim ao nível do grupo, para gerar políticas públicas, para tomar decisões estratégicas ao nível governamental e não para dizer o que vai acontecer com você, indivíduo, pobre, criaturinha, pobre formiguinha, né, que nós somos aí nesse mundo gigante e que a gente conhece tão pouco, ok? Então, recomendo outros vídeos meus aí do canal, que não tem absolutamente nada a ver com esse vídeo, mas que eu acho muito interessante, que eu tive um grande prazer de fazer dessa série de tópicos aí sobre metaciência, ok? Por hoje é só, agradeço a atenção de todos e até o próximo vídeo.